A partir de agora, nós entramos no segundo módulo da disciplina. O primeiro módulo está mais relacionado com relações hídricas e transporte na planta e diversos processos que envolvem a água. Agora nós passamos para o segundo módulo da disciplina, em que nós vamos falar basicamente da parte do metabolismo das plantas. Nós vamos falar muito da parte da bioquímica celular vegetal. E nessa primeira aula, relacionado com o metabolismo bioquímico vegetal, nós vamos trabalhar mais especificamente com a respiração. Mas antes, nós vamos dar um passo atrás para compreender a visão geral desse processo, que envolve a respiração. Nós estamos, na verdade, falando do ciclo do carbono, que compõe todas as moléculas orgânicas que nós conhecemos. E quando a gente olha o carbono na tabela periódica, ele está localizado nessa posição. E aqui tem todas as informações do átomo de carbono, que é capaz de fazer 4 ligações covalentes e é o pilar de toda a bioquímica, de toda a química orgânica que envolve o carbono, que forma a coluna vertebral das moléculas que compõem a vida como nós a concebemos. E quando a gente pensa no ciclo do carbono, nós, na verdade, estamos vendo o fluxo de carbono que vai existir entre os diversos componentes do sistema, seja natural ou que envolva a participação do homem no processo. Ou seja, todos os mecanismos que envolvem o consumo de carbono e que envolvem também a liberação de carbono na atmosfera terrestre. E aqui nós temos uma visão geral desse processo, mostrando diversos componentes que afetam ele. Mas de uma maneira bem simples nós podemos dizer que existem mecanismos que vão liberar carbono para a atmosfera. E nós vamos ter do outro lado mecanismos que vão incorporar carbono em esqueletos de carbono. Então nós vamos ter mecanismos que vai permitir a circulação deste carbono. Ora, ele está incorporado na matéria orgânica, ora, ele é liberado para a atmosfera. E esse ciclo carbono envolve diversos mecanismos que nós vamos entender. Como, por exemplo, na liberação de carbono para a atmosfera, nós temos a queima de produtos fósseis. Nós temos a liberação através de resíduos de carros. Nós temos as queimadas, sejam elas naturais ou sejam elas provocadas pelo homem. Nós temos o processo natural da respiração que libera CO2 para a atmosfera. Então existem diversos mecanismos que vão fazer com que o CO2 que estava incorporado em esqueleto de carbono que seja liberado para a atmosfera. Por outro lado, nós vamos ter mecanismos que vão pegar esse CO2 que está na forma oxidada, liberado na atmosfera, principalmente na forma de CO2, e incorporá-lo em esqueleto de carbono. E um dos principais mecanismos para isso é o fenômeno da fotossíntese, como está mostrado aqui por esse processo. E aqui uma outra representação do ciclo de carbono, mostrando mecanismos de liberação de carbono para a atmosfera e mecanismos de incorporação do CO2 que está na atmosfera em esqueletos de carbono que possam ser utilizados para alimentar a cadeia alimentar orgânica como nós a concebemos. E os mecanismos que nós vamos enfocar na nossa disciplina são basicamente 2. A respiração, que vai levar à liberação de CO2 para a atmosfera, retirando ele do esqueleto de carbono, e o processo da fotossíntese, em que vai pegar o carbono que está oxidado na atmosfera e vai incorporá-lo em esqueletos de carbono na forma orgânica. Por isso, nós vamos focar na respiração nesse primeiro momento e depois nós vamos focar na fotossíntese. A respiração seria a liberação de carbono para a atmosfera, enquanto que a fotossíntese seria a retirada desse carbono da atmosfera. E esses dois processos, na verdade, são antagônicos. Completamente distintos entre si, mas são antagônicos. No primeiro momento, nós temos aqui a fotossíntese. E na fotossíntese eu tenho carbono que está oxidado, com baixo nível energético. Ele vai, em presença de luz, em estruturas específicas chamadas de cloroplastos, aumentar o seu nível de energia. Esse aumento de energia vai ser preso nas ligações químicas das moléculas orgânicas constituídas por carbono, formando os carboidratos. E do outro lado, nós vamos ter a respiração, em que nós temos carboidratos que têm alto nível de energia, que vão liberar essa energia, reduzindo
a quantidade de energia incorporada presa nas ligações de carbono. Isso acontece através de organelas específicas chamadas de mitocôndrias e, ao contrário do processo da fotossíntese, que acontece a liberação de oxigênio para a atmosfera, no processo da respiração ocorre o consumo de oxigênio, com liberação de energia na forma de ATP e poder redutor. E essa energia estava armazenada nas ligações de carbono. Então, este é o ciclo do carbono, em que envolve a alternância de carbono, ora na forma oxidada, ora na forma reduzida, através dos processos da fotossíntese, que leva a uma redução do carbono, aumentando seu nível energético, enquanto que a respiração leva a um processo de oxidação daqueles compostos carbonados, liberando a energia contida nas ligações de carbono, reduzindo o nível energético e liberando CO2 para a atmosfera. Isso é o ciclo de carbono. A partir da próxima aula, nós vamos focar especificamente na respiração. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!